O rombo ficou para o consumidor. 2 semanas depois do fim da greve dos caminhoneiros, ainda sobra botijão vazio nas revendedoras. E o preço dos combustíveis não abaixa. Fim da vacinação. O prazo para se imunizar contra o vírus H1N1 termina na sexta-feira. E muita gente que pode se vacinar de graça não comparece aos postos. O socorro ao meia-ponte. O que as autoridades estão fazendo para garantir água para a população durante a seca? É o tema da reportagem especial de hoje, que mostra também o encanto de quem decide cuidar das nascentes. A Copa do Mundo está batendo à nossa porta e vai matar a saudade de poucos russos que moram aqui na capital. Terça-feira, 12 de junho, o J2 está no ar. Olá, boa noite. A terça-feira foi marcada por 2 acidentes no perímetro urbano da BR-153. Numa dessas batidas, dezenas de pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. A nossa equipe acompanhou o exato momento do resgate ao motorista deste ônibus, que ficou preso nas ferragens. A nossa equipe registrou o momento em que um motorista foi retirado das ferragens. Ele dirigia o ônibus de turismo que seguia na pista sentido Aparecida, Goiânia, quando bateu na traseira de um caminhão. Um ônibus do transporte coletivo e uma moto, onde estavam 2 mulheres, também foram atingidos. O ônibus bateu nelas. Você está bem? Tá bem. Tá bem, sim. Os passageiros do ônibus que tiveram ferimentos leves foram atendidos no local. Ali a perna aqui também, mas está suave também. Quando eu acordei, já foi com acidente. Bati, machuquei o nariz. A dona Iracema, que seguia a viagem para o Maranhão, ficou bastante assustada. Meu filho nem sobe. Uma das passageiras contou ao repórter Adriano Regis que muitas pessoas estavam sem o cinto de segurança. Foi depois de um susto desse? Ai, com certeza a pessoa lembra, né, de usar cinto. Um pouco antes do acidente, o trânsito já estava tumultuado por causa de uma outra batida envolvendo uma carreta e uma moto. E o motociclista conta que escapou por pouco. Veio uma carreta do lado esquerdo, aí tocou no guidão da minha moto, a moto girou e eu caí e a moto foi para debaixo da carreta dele. Um dos socorristas disse que acontecem muitos acidentes nesse trecho da rodovia. A rodovia aqui, em média, de 2 ou 3 acidentes por dia, principalmente em horário de pico, hora pela manhã, né? O pessoal sai um pouco atrasado de casa e acaba se envolvendo em acidente. Terrível, né? Nós ainda não conseguimos saber o estado de saúde do motorista do ônibus. Desde o fim da greve dos caminhoneiros, o que a gente ouve e até vê nas ruas é que os preços da gasolina e do etanol não baixaram mais. Vamos ver uma comparação aqui no nosso telão? Olha só. Preço de antes, R$ 4,70 a gasolina, R$ 2,80 o etanol. Preço de agora, R$ 2,99 o etanol e a gasolina a R$ 4,89. O consumidor está indignado e tendo que mudar seus hábitos. É difícil, né? Porque depois que acabou a greve dos caminhoneiros, o preço, por exemplo, do etanol aumentou, não abaixou mais. Olha lá o valor que tá, R$ 2,99. Difícil, porque o salário da gente aumenta pouco, né? Nada voltou como era antes. Tem que racionalizar a rota na hora de sair. Não dá para você ficar passeando pela cidade. Com esse preço, né? A situação também não voltou ao normal nas revendas de gás aqui do estado. No interior, tem até bandido furtando botijão para revender. O pátio até está cheio de botijão, mas não se engane com essa imagem aí. A última vez que veio gás para mim foi sábado de manhã, 60 bujão. Eu trabalhei um domingo um pouquinho, só depois do domingo para cá não trabalhei mais. Tá desse jeito para metade dos 3.500 revendedores em Goiás, segundo o sindicato da categoria. Nessa revendedora, só o que o consumidor encontra é má notícia. Não tem como, a gente está sem gás desde o dia de sábado. Quem trabalha com venda de gás garante que desde a greve dos caminhoneiros o abastecimento ainda não voltou ao normal. Nessa revenda, por exemplo, olha só, a gente encontrou só 20 botijões. E como o dono ainda não sabe se vai receber mais amanhã, está sendo obrigado a dizer não para a clientela. Tem cliente chegando aí querendo 5, 6 bujões, a gente explica, falo, não, leva só 2. Depois você leva mais. O Henrique, além de orientar, está segurando o mesmo preço de antes. Cada botijão sai por R$ 80, mas ainda tem empresário aproveitando a crise.
Nos últimos dias, o PROCON autuou 3 revendas por cobrança abusiva. Está acima de R$80 é um preço abusivo, né? O consumidor sentiu lesado, ele procura os órgãos de defesa do consumidor. Em Águas Lindas, no entorno de Brasília, um caso mais grave ainda. Esses 2 adolescentes foram apreendidos com um botijão de gás furtado de uma casa. Para a polícia, eles fazem parte de um esquema de revenda. Eles e outras pessoas, outros coautores, estariam furtando esses botijões para repassá-los a terceiros, para que esses botijões fossem vendidos ao público com um valor mais elevado. É o cúmulo, né? Vamos mudar de assunto. Vacinação contra o vírus H1N1. Está acabando o prazo, hein? Idosos, servidores da saúde, gestantes, crianças, todo mundo que faz parte dos grupos de risco pode se vacinar de graça nos postos de saúde até sexta-feira. E atenção, pais! Segundo a Secretaria de Saúde aqui da capital, quase 20 mil crianças ainda não receberam a segunda dose da vacina. A corrida aos postos de saúde acabou, mas a campanha de vacinação ainda não. O último dia de campanha é sexta-feira e em Goiânia já foram aplicadas quase 460 mil doses. Os idosos foram os que mais se vacinaram nesta temporada, seguidos de professores, profissionais de saúde e doentes crônicos, que até superaram a meta do Ministério da Saúde. A preocupação agora nessa reta final são com 2 grupos, o de gestantes e o de crianças, que receberam apenas uma dose da vacina. Das quase 23 mil crianças de 6 meses a 5 anos que se vacinaram contra a gripe, pouco mais de 4 mil procuraram os postos novamente para fazer a segunda dose. O Caio tomou a segunda dose hoje, agora sim está protegido. Sim, agora está protegido. Sempre existe o medo, né? Preocupação. 62 pessoas morreram de gripe H1N1 em Goiás e o estado teve 374 casos comprovados da doença. Mas segundo a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, o risco de epidemia já passou. Nós não estamos mais em risco de epidemia, uma vez que a gente vacina grande parte da população, mesmo que seja apenas pessoas do grupo de risco, a circulação viral ela já diminui bastante. Bom, se você acabou de ver um alerta, agora é hora de convite. Amanhã tem Anhanguera Saúde. E a Patrícia Bringel continua conosco, agora ao vivo, para trazer os detalhes de mais uma Anhanguera Saúde importantíssimo. Solidariedade, doação de sangue, né, Paty? Boa noite. Olá, Matheus. Boa noite a todos. Olha só que grande esse ônibus, né? É a unidade móvel do Hemocentro. Já estacionou aqui no Araguaia Shopping amanhã, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Uma equipe grande vai estar por aqui para receber justamente quem quer doar solidariedade, quem quer doar sangue, renovar as esperanças aí de quem está hospitalizado. E quem pode doar sangue? Eu. Você aí de casa, qualquer um entre 16 e 69 anos que pese mais de 50 quilos. É bom estar bem alimentado, ter dormido aí mais de 6 horas à noite e vir com um documentozinho aí de identidade com foto. Sempre tem um lanchinho por aqui também depois da doação, viu, Matheus? Obrigado pelas suas informações, Paty. Eu sou doador assíduo. Vou aí amanhã. Boa noite. Bom, a gente fala agora sobre o socorro ao Rio Meia Ponte. E eu vou chamar a nossa segunda reportagem especial sobre o Rio com uma pergunta. Olha só essas imagens aqui, ó. Observe essa senhora lavando roupa na beira de um córrego. Você acha que essas imagens são de quando? De 20, 30 anos atrás? Está muito enganado. São imagens recentes da crise hídrica que deixou milhares de casas sem água. Olha só outras consequências dessa situação. Torneiras vazias, gente guardando água em bacias, em tambores, em baldes. A população precisando se virar para conseguir água. E o risco de desabastecimento, novamente, é algo que está presente esse ano. É o que você vê na reportagem especial de John William e Juan Monier. Abre a torneira, só vem vento. Sem água para tomar banho, para beber, para nada a gente não tem. A gente tem que sair para tomar banho na casa dos amigos.
Você liga, eles falam que vem, não vem, quando vem não resolve. Está cobrando muito caro e nós está faltando água todos os dias. 2017 foi um ano difícil para o abastecimento de água na região metropolitana. Semanas seguidas de torneiras secas no período de estiagem. No reservatório do Ribeirão João Leite havia água suficiente, mas faltava o encanamento para levar essa água até as casas das pessoas. Sozinho, o Rio Meia Ponte não conseguiu cumprir a missão que lhe cabia. Mais da metade das casas de Goiânia recebe água do Rio Meia Ponte. O motivo para essa crise no desabastecimento a gente vê aqui. O rio está com nível muito baixo. A gente vê, hoje é um rio extremamente degradado. A pessoa, ela não tem aquela cultura de preservação. E isso tem que ser modificado para que ninguém sofra novamente com a crise hídrica. Do campo à cidade, quem sempre se beneficiou do rio foi obrigado a encarar o fato. O Meia Ponte tinha secado. Uma das coisas que garantem a vida de um rio é a preservação das nascentes. Essa daqui é a principal do Meia Ponte, tem água limpa, a gente pode beber. Mas para chegar a esse nível de preservação, a natureza levou quase 20 anos para recuperar esta área que estava totalmente degradada. Em 2003, era assim que a nascente estava, com pouquíssima vegetação. A imagem de satélite do ano passado mostra que a mata ciliar se regenerou. O pior dano ambiental que se tem chama-se desmatamento. E agora nós estamos fazendo o inverso, revegetando. Bastou colocar uma cerca em volta da nascente, impedindo o acesso do gado, e a vegetação se refez. Demorou um pouco, mas o dono da fazenda conseguiu entender que preservar sempre será o melhor a fazer. Maravilhoso. E a água, por incrível que pareça, era menos do que agora. E que está servindo para tanta gente. Mas o risco de desabastecimento ainda existe. E o Ministério Público exigiu ações para prevenir uma nova crise no fornecimento quando o período de estiagem chegar. O que a Saneago está propondo é a integração de uma adutora ligando-se à ETA Mauro Borges até o Rio Meia Ponte. Ela está em plena execução e deverá ser terminada no final do mês de agosto, exatamente a tempo de suprir o Meia Ponte, caso o Meia Ponte venha a repetir a queda de vazão do ano passado, que foi de 70%. Dona Laides e seu Benedito não querem sofrer as mesmas dificuldades do ano passado, quando faltou água por 13 dias seguidos no bairro onde moram em Aparecida de Goiânia. Como eu tenho a cisterna, eu acudi os filhos tudo, a família toda aqui vizinha aqui de Pó. Cuidar das nascentes, não poluir e fazer o uso responsável da água vão garantir o futuro do Meia Ponte, cumprindo a função que o rio tem para a natureza e o abastecimento para a população. Garantir o abastecimento é um dever do poder público, mas principalmente uma responsabilidade de todos nós. Temos que cuidar do nosso Rio Meia Ponte. Na reportagem de amanhã você vai ver que o Ministério Público entrou com ação na Justiça para suspender a cobrança da taxa de tratamento do esgoto. Os promotores também pedem a devolução em dobro do que foi cobrado dos consumidores nos últimos 5 anos. Você não pode perder. Quando se fala em presídio, a gente lembra que uma das principais dificuldades é bloquear o sinal de celulares dentro das cadeias, não é mesmo? Um problema que ainda não tem solução. Hoje, 2 presídios vizinhos a Goiânia receberam novos equipamentos para reforçar justamente a segurança. 132 câmeras novas passaram a ajudar no monitoramento da penitenciária Odenir Guimarães, Casa de Prisão Provisória e Presídio de Formosa. Os presídios também receberam computadores, equipamentos de raio-x e detectores de metais. E os agentes ganharam material de trabalho, 11 carros e um ônibus para as tropas especializadas. O investimento anunciado foi de R$ 5.900.000. O reforço na segurança do complexo prisional de Aparecida acontece 5 meses depois das rebeliões que marcaram o começo deste ano.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, esteve em Goiás 2 vezes e cobrou medidas de segurança para o sistema prisional. O setor de inteligência do sistema prisional goiano segue em alerta para monitorar possíveis ações de grupos criminosos. Um controle que não é tão fácil, porque os presídios continuam superlotados. E onde existem bloqueadores de celular, eles não funcionam com a eficiência desejada. Todos os secretários de Justiça do Brasil estão atuando no sentido de que haja uma legislação específica que viabilizem, via operadoras, o corte, a suspensão do sinal nas áreas onde estão construídos os nossos presídios. Intervalo rapidinho aqui no J2 e a seguir você vai ver. A polícia apreende um adolescente de 13 anos. É este que aparece nessa imagem ameaçando uma pessoa com uma arma. Faltam 2 dias para a Copa do Mundo e você vai ver aqui no J2 alguns dos poucos russos que moram na nossa capital. Será que eles vão torcer para o Brasil ou para o país de origem, hein? São 7h36. Continue comigo. Eu faço questão da sua companhia. Imagens da Perimetral Norte. Na sexta-feira passada, um idoso foi atropelado por um ônibus do eixo Anhanguera. A vítima foi levada para o hospital em estado grave e hoje a Polícia Civil divulgou as imagens. Aqui no telão, as imagens do circuito interno do ônibus. Olha só no detalhe o momento em que o ônibus vai passando pelo eixo Anhanguera até atingir o idoso nesse exato momento. Olha só aqui agora, na nossa outra imagem, no destaque, em que esse acidente acontece no cruzamento do eixo Anhanguera com a rua Jaraguá. Um homem atravessa a primeira parte da avenida, mas quando chega no eixo exclusivo, acaba atropelado pelo ônibus. E repare que o sinal está aberto. A gente consegue observar pela cor do sinaleiro, que não está tão clara, mas é possível ver o fluxo contínuo de veículos nos 2 sentidos da Avenida Anhanguera. O idoso não resistiu aos ferimentos, ele morreu no sábado e a Polícia Civil fez o teste do bafômetro no motorista, que deu negativo. Imagens impressionantes que mostram, portanto, o perigo numa das principais vias da capital. Um adolescente de 13 anos está apreendido em Silvânia, suspeito de participar de um assalto. E é de espantar a forma violenta como ele age. Eram 7h da noite quando os 4 assaltantes chegaram de carro. Eles se aproveitaram que os moradores estavam na porta de casa. 2 deles desceram armados e os outros 2 ficaram esperando no veículo. Nas imagens é possível ver quando o menor agride uma das vítimas com a arma que segura na mão. Ele sai e outro jovem, também com uma arma, ameaça o rapaz. Além da violência, chamou a atenção a idade e a ousadia do integrante mais novo da quadrilha, de apenas 13 anos. A polícia já conseguiu apreender o menor de idade que aparece nas imagens. Ele mora em Vianópolis, cidade vizinha daqui de Silvânia, e já tem 2 passagens por furto. É um menor muito frio, tá? Já está no mundo do crime, tem outras passagens pela polícia e não tenho dúvida de que a solução será a internação dele, tendo em vista que ele oferece risco à comunidade. Os outros assaltantes ainda não foram identificados. Depois de amanhã começa a Copa do Mundo da Rússia e é uma boa oportunidade para os brasileiros conhecerem mais esse país cheio de história. Para os poucos russos que moram aqui na capital, o jeito é matar a saudade. A casa dessa família russo-brasileira em Goiânia é quase um museu. Com direito à imagem da Catedral de São Basílio, cartão postal da Rússia, quadro de São Petersburgo, uma das principais cidades do país. Raridades vindas da antiga União Soviética, como medalhas e roupas de guerra. O seu Neso foi para a então União Soviética em 1967. Ele fazia parte do movimento estudantil, lutou contra a ditadura militar e foi perseguido. Lá na União Soviética ele conheceu a dona Maria Evgenievna, acho que eu falei certo. E voltaram para o Brasil, né? Ele voltou para o Brasil já com ela, o casal, em 1975. E o Daniel veio na barriga da mãe. Isso mesmo. Eu acho muito interessante a Copa do Mundo acontecer lá, porque é uma maneira de o povo conhecer mais o que é a Rússia, sua cultura. Todas as vezes que tem Rússia e Brasil, eu torço para os 2. Quem será que leva essa, seu Nelson? Bem provável que seja o Brasil. Outra russa que mora por aqui é a Renata.
Há 3 anos veio com o marido goiano que estudou medicina na Rússia. Ela mostra um dos símbolos do país, as matrioscas. Que significa a fertilidade da mulher, a saúde, que toda a família inteira tem amor. Se você vai querer me perguntar, sim, eu vou torcer para o Brasil. Vai torcer para o Brasil? Vou. Eu não acho que os russos sabem jogar futebol. E eu nunca estava muito interessada no futebol. É que eu estou gostando mais e eu acho que a Rússia vai eliminar muito rápido. Por isso eu vou torcer para o Brasil. Vamos juntos, Brasil! Olha, do Goianão à Copa do Mundo, a gente torce junto aqui na tela da Anhanguera. Tô ficando por aqui, uma boa noite para você, muito obrigado pela companhia. E o nome da galera do J2 tá subindo na sua tela. Tchau, obrigado!